Boa noite, como é que vocês estão? Né? Tudo tranquilo, tudo certo? Como é que foi aí essa semana? Semana passada a gente não se encontrou, né? Eu tive um imprevisto aí, estou estudando para fazer uma prova e acabei que não houve tempo, né, para poder participar, enviar, né, um novo vídeo para poder fazer aí nosso encontro semanal. Mas estamos aí de volta, né, para a gente voltar aí ao nosso encontro, para a gente voltar aí a conversar um pouquinho a respeito de coisas básicas, como a gente se propôs aí nos primeiros vídeos, né, a falar sobre a palavra de Deus. E hoje eu queria voltar num tema que, de uma forma bem superficial, eu já falei, que é sobre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu queria apresentar uma outra vertente disso, né, por conta aí dos últimos muitas coisas têm acontecido, né? Principalmente aí essas queimadas no país, né? Essas guerras, esses rumores de guerras, onde a gente está no meio disso tudo, né? Como a gente precisa se preparar para questões que podem vir a se agravarem ou novas questões que podem se tornar muito amplas e que podem atingir, né, o mundo inteiro, obviamente, mas em especial a Igreja do Senhor. Então eu quero falar hoje sobre coisas básicas também, mas que muitas das vezes a gente não discute, né? A gente não fala sobre isso nas igrejas de um modo geral, e eu queria tornar isso mais claro nessa noite. Mas antes de tudo, como sempre fazemos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Eu te agradeço por esse momento que é um culto a Ti, Senhor, de falar da Tua parte, da Tua palavra, do Teu imenso amor. Ó Deus, que o Senhor conceda-nos, através do Teu Espírito Santo, falar da Tua parte com entendimento, com harmonia. Ó Pai, que a Tua palavra seja semeada no nosso coração e que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para que venhamos a entender tudo que será falado aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, então, voltando a falar, né, do tema, essa passagem está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Nós vamos ler aí até o versículo 20, mas eu não vou comentar, né, sobre todos os versículos hoje. A minha ideia aqui é ser um pouco mais, não diria comedido, mas um pouco mais sucinto, né, e para que a gente não fique muito maçante aí no que a gente vai conversar. Então, Efésios 6, versículos 10, de 10 a 20, a gente vai falar aí da armadura de Deus, né? Então diz assim a palavra do Senhor: Por fim, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa versão aqui é um pouquinho diferente. Pois temos de lutar não contra a carne e sangue, mas sim contra os domínios e poderes, contra os senhores das trevas desse mundo, contra os males espirituais nos lugares celestes. Portanto, pegai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois que fizerdes tudo, continuar firmes. Estai, pois, firmes com a vossa cintura envolvida com o cinturão da verdade, e vestidos com a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Sobretudo, pegai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Pegai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, a fim de que quando eu abrir a boca me seja dada a palavra com ousadia, para tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que dele eu possa falar com ousadia, como devo falar. Amém. Bom, pessoal, aqui o contexto é batalha espiritual, né? Guerra. E no mundo, desde que o pecado entrou na humanidade, a humanidade vive em guerra. Sempre houveram batalhas desde o início dos tempos, né?
O homem ele entra e sai de guerras, guerras pelos mais diversos motivos: conquista de territórios, defesa de territórios, seja por questões ideológicas, financeiras, inclusive pessoais. Um exemplo na antiguidade, né, que na verdade eu não sei se bem se foi assim, mas os filmes relatam lá, né, na guerra de Troia com a Grécia, né, por causa de uma mulher. Então, por questões pessoais, às vezes temos algumas guerras. E na antiguidade nós tivemos diversas guerras, como as ascensões e quedas dos impérios, grandes impérios do passado: Egito, Síria, Assíria, o Império Babilônico. Depois a gente teve o Império Medo-Persa, depois o Império Greco-Macedônio, depois o Império Romano. Então, as antiguidades, nas guerras, os grandes impérios surgiam e avançando, crescendo, conquistando territórios, dominando novos lugares, e novas línguas surgiam, novas culturas surgiam, novas configurações que hoje a gente chama de nova ordem mundial. Isso acontece desde o início dos tempos. Então, as guerras elas sempre houveram, sempre estão aí, né? E sempre estarão aí, né? Então, ultimamente temos aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas, o Hezbollah, e até mesmo o Irã entrando nessa questão. Os Estados Unidos meio que ali por trás, ajudando a Ucrânia a combater a Rússia, também se envolvendo. A China, que sempre se mostra como neutra em relação a entrar numa guerra, mas já está começando a ameaçar Taiwan, né, com uma invasão ali de conquista de território. Então você vê que isso sempre existiu. Jesus, no sermão profético, ele usa isso como um dos sinais. Ele diz que esse seria um dos sinais da sua volta, né? Guerras e rumores de guerra. Então, nós vemos aqui na era moderna, seguindo isso, duas grandes guerras: a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. E depois disso a gente teve uma Guerra Fria. Foram 42 anos aproximadamente, até 1989, de uma disputa por influência, por poder, por controle entre Estados Unidos e União Soviética, o bloco capitalista contra o bloco socialista. Isso acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim, decretando ali a falência do Estado soviético. Então, o homem sempre viveu em guerras. Mas, no contexto bíblico, o apóstolo Paulo mostra para nós, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, de que existe uma guerra, uma batalha, onde não há possibilidade de você não estar de um lado. Não existe neutralidade nessa guerra bíblica que o apóstolo escreve aqui, né, na carta aos Efésios. Desse contexto de guerra que ele fala, não existe neutralidade. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Aquele que não está do lado de Deus, automaticamente está do lado de Satanás. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ainda que você diga que o diabo não exista, ainda que você diga que eu não tenho nada com o diabo, ainda que você diga que você é uma excelente pessoa, que você não rouba, não mata, que você não fuma, né, que você ajuda os necessitados, que você faz caridade por onde quer que você passe, que as pessoas te amam, que você é bem-quisto, não importa. Se você não está com o coração quebrantado e contrito de se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está do lado oposto dessa guerra. Você está com Satanás. Ai, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas ele tem com você. O objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a palavra do coração do homem. Matar quem? Matar a alma humana e o corpo humano. Destruir quem? Destruir a vida humana. Essa é a função do diabo. E aqueles que não estão com Jesus, debaixo das condições de Jesus, não adianta você dizer, né? Não adianta você se autodeclarar: ah, não, eu sou justo,
eu vou para o céu. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não há outra maneira de estar do lado do Senhor Jesus nessa guerra. Essa batalha, ela não se dá no campo terreno. Essa batalha se dá num campo cósmico. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, no versículo 12. Ela é contra os principados e potestades, contra os senhores das trevas desse mundo, contra os males espirituais nas regiões celestes. É uma guerra cósmica, não está na nossa dimensão. E aí eu te pergunto, como entrar numa guerra que não é física, não tem trincheiras, os métodos de defesa e de ataque não são convencionais, não se usa mísseis nessa guerra, não se usa tanque de guerra, não se usa radares, não se usa tomahawks, não se usa nenhuma arma química ou arma biológica. Como estar numa guerra onde nós não vemos o nosso inimigo? Onde está numa guerra onde, além de não vermos o inimigo é mais poderoso do que nós, mais inteligente do que nós, mais perspicaz do que nós. Ele conhece mais a Bíblia do que nós. Ele conhece mais de nós do que nós mesmos, depois do Senhor Jesus. Como lutar contra um inimigo que tão poderoso a ponto de a Bíblia dizer que o arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, conforme relatado em Daniel capítulo 10, Miguel, um dos primeiros príncipes, não ousou levantar juízo contra ele, disse: o Senhor te repreenda. Como um arcanjo de um dos mais altos graus de glória dentro do reino de Deus, não ousou lutar diretamente contra Satanás, invocou o nome do Senhor. Então, como vencer uma luta que não está em nossa dimensão? Como reunir aliados, forças? Como traçar a estratégia correta para vencer? A primeira coisa a fazer, como eu já disse, é ter isso em mente. Precisamos entender que o diabo é mais poderoso do que nós e que nós não vamos conseguir vencê-lo se não for pelo poder do Senhor. Por isso que ele diz nos versos 10 e 11: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes passar e estar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba que o diabo ele vai colocar ciladas e só vamos passar por elas, só vamos vencê-las se nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, isso é tão sério que existem pessoas hoje, tamanho é a astúcia do diabo, existem líderes espirituais, existem igrejas até, que negam a existência do diabo, dizem que não existe. Dizem que isso é uma invenção da nossa cabeça. Diz que a Bíblia, não, quando fala Satanás, não está falando do inimigo das nossas almas. Está simplesmente falando de um obstáculo, de uma barreira. E que barreira, né, irmãos? Porque essa barreira derrotou todos os grandes homens da Bíblia. Essa barreira, ou ela enganou, ou ela matou, ou ela envergonhou, ou ela fez cair em pecado, de diversas formas. Os mais importantes heróis da fé foram engrupidos pelo diabo. Deus restaura, óbvio. Deus trata, óbvio. Deus cura, óbvio. Mas caíram. O único que não caiu foi Jesus Cristo. O único que não sucumbiu ao poder de Satanás foi Jesus, justo, porque é mais poderoso do que ele. Nós não temos chance contra o diabo se não nos fortalecermos na força do Senhor. E que armas nós usamos contra um ser espiritual? Que tipo de calibre vamos usar? Mas antes eu queria fazer um comentário rápido, porque nessa guerra contra o diabo precisamos ter essa balança bem equilibrada.
Nessa guerra não se pode superestimar o diabo. Ele é mais poderoso do que nós, sim. Ele tem mais recursos do que nós, sim. Não podemos lutar contra ele sozinhos, sim. Mas existe um Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o controle, que governa todas as coisas. Satanás só vai até onde Deus o limita. Lembra de Jó? Ele fala: toca-lhe, mas não tira a vida. Então ele permite que Satanás vá até determinado ponto. Nós não podemos nos esquecer disso. O diabo é um ser poderoso, mas Deus é mais poderoso do que ele. Ele é criatura de Deus e está debaixo do senhorio do poder do Senhor. Então, nós não podemos esquecer disso. Por outro lado, também não podemos nos esquecer que não devemos subestimar o diabo. Quantos lugares por aí estão falando, né, que ele é um gato desdentado? Irmão, a Bíblia fala que ele ruge como um leão, bramando, procurando alguém para quem possa tragar. Né? Ah, que ele é um sem casa, um sem teto. Irmão, ele não tem casa mesmo não. A Bíblia diz que ele fica rodeando. Deus pergunta para o diabo: se de onde você vem? Vim rodear a terra e passear por ela. O trabalho dele é andar por aí, irmão. O trabalho dele é bisbilhotar. O trabalho dele é olhar quais são as suas fraquezas para que no momento oportuno ele te arrebente, me arrebente. Só a gente vacilar 1 milímetro. Então nós não podemos tirar isso da nossa cabeça. Nós não devemos subestimar o diabo. Ele é um ser poderoso e se entrarmos na guerra com esse sentimento de que já ganhamos, já perdemos, mas também não podemos superestimá-lo. Deus é maior e o subjuga, está subjugado. A Bíblia diz em Romanos 16:20 que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Precisamos ter isso em mente. E aí, voltando para as armas. E que armas vamos usar contra esse inimigo? Eu quero compartilhar uma com vocês, bem rápido. Tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios. Capítulo 10. Versículos 4 e 5. E aí diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, anulando nós sofismas. Assim destruímos pensamentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos como prisioneiro todo pensamento para a obediência a Cristo. Ou seja, as armas que nós usamos não são nossas. Outro ponto importante, não são carnais. Então, quando você for ultrajado, quando alguém te humilhar, quando você for afrontado, não pense que é a pessoa fazendo simplesmente para te atingir. Há uma intenção maligna por trás disso, que quer fazer você pecar, que quer fazer você sucumbir, que quer fazer você a envergonhar o Evangelho, quer fazer você envergonhar o nome do Senhor. Todo ataque, irmãos, que nós recebemos, isso é muito importante, gente. Todo ataque que nós recebemos, ele é espiritual. Ele usa as coisas materiais, é óbvio, para nos atingir. Voltando lá para o contexto de Jó, o que ele fez? Um vento bateu, derrubou a casa, matou os 10 filhos, né? Caiu fogo do céu, queimou lá os bois, o que sobrou, os outros foram arrebatados. Tudo não aconteceu num único dia, meus irmãos. E qual foi a resposta de Jó? Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem, não tem essa, né? Então, o que aconteceu ali foi algo que foi o diabo que movimentou isso tudo e Jó entendeu que o Senhor não é o culpado disso. Isso foi uma ação demoníaca, maligna. Claro que depois do decorrer
da história, você vai ver ali, né, a loucura daqueles homens acusando Jó, tentando fazer ele confessar um pecado que ele não tinha, uma série de outras coisas que faz com que ele blasfeme, se rasgue, né, e faça queixas e levante perguntas, mas ele tinha isso muito fixo na cabeça. Gente, hoje a gente é destruído porque falta entendimento. Ataques frontais que recebemos, perseguições claras. Nós precisamos usar as armas que são poderosas em Deus, não são carnais, são poderosas em Deus. Isso corrobora com o que o mesmo apóstolo escreve de volta lá em Efésios 6: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não nos fortalecermos no Senhor, não temos condição de usar armas para destruir fortalezas e anulando sofismas. E o que significa sofismas? É um motivo que parece legítimo, mas ele é enganoso por trás. Vou te dar um exemplo: são pessoas usando a própria Bíblia com desculpa para pecar. Isso é um sofisma, tentando dar legitimidade às suas vontades, quando não foi Deus que mandou fazer isso. Esses sofismas, eles só serão anulados com conhecimento, pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher da palavra. Não dá, né, para que, por mais que eu não vá à igreja durante a semana e só vá aos domingos, como algumas vezes acontece comigo, mas eu não posso me limitar a ouvir a palavra, meditar na palavra só no culto de domingo. Eu preciso buscar isso na minha casa. Eu preciso fazer isso com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com a minha casa, com os meus parentes, aqueles que estão ao meu redor. Nós somos responsáveis por trazer essa busca de poder do Espírito Santo. Jesus em Atos 1:8 fala: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não podem sair para evangelizar enquanto não forem revestidos. Nós não podemos andar a nossa vida sem estar revestidos do poder de Deus. Nós não temos condições de usar as armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas e destruir pensamentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus sem o poder do Espírito Santo. E Paulo fecha ali: levamos como prisioneiro todo pensamento para a obediência de Cristo. Como que a gente vai submeter um pensamento para a obediência de Cristo se não for pelo poder do Senhor? E talvez agora você se pergunte: como eu busco esse poder? Irmãos, já sabemos. Oração, jejum, palavra, comunhão, são coisas que são básicas para nós. Exercício, colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta você ter uma cabeçona desse tamanho, de tanto conhecimento acumulado, e não colocar isso em prática. Não vai te valer de nada. E o diabo vai continuar sapateando na minha e na sua cabeça. Amém, irmão? Então, essa guerra precisa ser levada a sério. Você precisa saber que você precisa estar de um lado, do lado de Deus, porque se você não estiver do lado de Deus, automaticamente você está com o diabo nessa batalha. Precisamos do poder das armas de Deus para poder lutar contra um ser que é mais poderoso do que nós, mais inteligente, e é espírito. Não precisa comer, não precisa dormir, não precisa guardar energia. Ele tem todo o tempo do mundo e fora dele, se é que podemos dizer assim, para esperar você cair, para esperar o momento oportuno para te colocar numa situação que vai fazer você entrar em pecado. Mas quando estivermos nessa situação, precisamos lembrar, né, como o salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, até semana que vem, com uma outra parte desse mesmo vídeo, e nós vamos aí compondo até fechar esse raciocínio. Um abraço, fique com Deus. Curta, comente, se inscreva, compartilha, para a gente aí ter um canal crescendo aí constantemente. Fique com Deus.